Gravação iniciada, presidente. Recomeçando agora retomando a sessão da manhã do dia 20 de outubro. Iremos retomar com o julgamento do item 3 da pauta, Banco Itaú-Card. São dois itens do Banco Itaú-Card, o 3 e o 4. São de relatoria do conselheiro Leonardo Agassawara. Eles são iguais? São, eu estou conferindo aqui, mas são, e eu estou acolhendo diligência, resultado de diligência. Mas tem uma questão de mérito sobre denúncia espontânea. Tá. Então, pode fazer a leitura do relatório e logo em seguida do voto. E se quiser resumir também, se achar que a leitura do relatório é dispensável, por mim... Sempre quero. Então tá bom. Então vamos lá. Eu só vou falar rapidinho aqui, então, do relatório. Ato de infração, revisão sumária de declaração de DCTF. Eu acho que só é importante esse ponto, que já vai adiantar o resultado, né? Ela apresentou recurso voluntário, em sessão a gente entendeu pela conversão em diligência, para que a unidade esclarecesse se o tributo pago a destempo por DARF estava regularmente declarado em DCTF, juntando a DCTF original, se houve pagamento parcial do tributo no prazo legal do vencimento, podendo ainda a unidade agregar outras informações consideradas necessárias, né? Aí, a resposta da diligência foi que foram apresentadas 6 DCTFs, que são essas que eu indico abaixo. De acordo com as cópias, no mês 7 de 2002 foram declarados os seguintes montantes de PIS. Então, o débito de PIS do período de apuração 7 de 2002 foi declarado desde a DCTF original, enviada em 2002. Esse valor não foi alterado pelas retificadoras. Quanto ao item B, não foi localizado nenhum pagamento até a data de vencimento do tributo, então somente recolhimento efetuado a destempo em 31/10/2002, daí que vai ter a discussão sobre denúncia espontânea. Então, esse recolhimento foi integralmente alocado ao débito, em tela. Caso se considere os requisitos necessários à concessão da denúncia espontânea foram cumpridos, cabe informar também que o SICAL que atestou a suficiência do valor recolhido a título de principal e juros de mora. Então, a conclusão foi: o tributo pago a destempo estava regularmente declarado desde a DCTF original, não houve pagamento parcial de PIS no prazo do vencimento, o recolhimento apresentado para o débito foi efetuado a destempo em 31/10 e, de acordo com o SICAL, o recolhimento efetuado foi acrescido de juros de mora corretamente. Então, foi apresentada a petição da recorrente, no sentido de que, como o auditor constatou o débito de PIS referente a julho de 2002, que foi pago, acrescido de juros de mora, antes de qualquer procedimento de fiscalização, aqui se opera a previsão do 138 CTN. Então, comprovada a denúncia espontânea, resta evidente a ilegalidade da imposição da multa em questão, que vai ser o restante a ser discutido, e o consequente cancelamento do auto de infração. Então, parto para o voto, presidente, se me permite. Eu conheço, ele atende aos requisitos formais, então caracteriza-se a denúncia espontânea de forma que a questão aqui está restrita à possibilidade ou não da abrangência da denúncia espontânea sobre multa de mora. Então, eu trago aqui o 138, seu parágrafo único. Observamos que a compreensão da abrangência da denúncia sobre a multa de mora tem se deslocado da discussão em torno da natureza punitiva ou não para o campo das provas da existência ou não da espontaneidade, no sentido de se entender se a hipótese de extinção do crédito tributário ocorreu antes de qualquer medida tendente à sua constituição. Então, nesse sentido, é comum com o entendimento do STJ de 2008, da ministra Eliana Calmon, neste particular, eu faço a transcrição. Então, nesse sentido também a interpretação da turma superior, o acórdão da Câmara Superior, de sessão de 25/2 de 2016, de relatoria do conselheiro Júlio César Alves Ramos, ex-presidente dessa turma, por unanimidade decidiu no sentido que, mesmo que o recolhimento se dê após a entrega da primeira DCTF, ainda se pode conceber a denúncia espontânea, desde que tal recolhimento se refira à diferença nela não declarada e que esse recolhimento anteceda a entrega da DCTF que vier a retificar a anterior. Então, assim também, o entendimento assambarcado por essa turma, no processo de minha relatoria do acórdão 3401,
003-240, faço a transcrição e eu trago novamente esses argumentos porque a gente está sob nova composição. Então, feitas essas considerações, presidente, eu voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário interposto. É como voto. Obrigado, Leonardo. Agora, acho que tem não sei se eu entendi bem, são 6 DCTFs, não é isso? Tem uma planilha que eu estou vendo aqui a informação fiscal, no item 5, e todos os débitos de PIS estão no mesmo valor, né? Então, na verdade, apesar de ter tido... Isso. Então, na verdade, aqui, como você acabou de ler, você leu correto a tese do STJ, mas eu estou achando que você aplicou de forma equivocada aqui, porque, pelo que eu estou entendendo, o contribuinte declarou 400 e poucos mil e ele pagou esse valor em atraso. O entendimento do STJ, se eu não me engano, é a súmula 360, é que quando o contribuinte ele faz uma retificação para informar um valor que não estava declarado e paga esse valor concomitantemente, sobre ele não é aplicada a multa de mora. Isso é denúncia espontânea. Então, vamos supor, ele fez uma DCTF de 400 mil, pagou imediatamente os 400 mil, não teve fiscalização. Um tempo depois, ele percebe que não devia 400, devia 500. Aí ele apresenta a retificadora e paga os 100 mil de diferença. Esses 100 mil que ele pagou com atraso, porque ele reconheceu, eu não devia 400 naquele vencimento, eu devia 500. Então, 100 mil está atrasado. E aí ele retifica, imediatamente paga os 100 mil da diferença, nesse exemplo que eu estou dando, e aí ele paga sem multa. Mas o que aconteceu aqui é que ele fez uma declaração de um valor e simplesmente pagou em atraso. Você até citou aí, quando você estava lendo o entendimento do Júlio César, que você citou, inclusive, o pagamento da diferença. Porque se não aplicássemos essa súmula do STJ, o que é que aconteceria? A Receita iria dizer, você declarou 400, pagou, e depois, sim, você disse que reconheceu que devia 500. Então, você pagou 100 mil com atraso, então você tem que pagar a multa. Aí o STJ veio e disse, não, ele não vai pagar a multa, porque a Receita não cobrou esses 100 mil, ele mesmo percebeu a diferença e ele mesmo retificou a DCTF e pagou. Eu acho que esse é o entendimento. Oswaldo, você tem mais alguém com a palavra? Não, só o Oswaldo. Eu só tô com uma dúvida que eu também não consegui acompanhar. Então, o que acontece? O contribuinte declarou 400 e pagou. Ou ele declarou 500 e pagou 400? Declarou 413 e pagou 413. E aí depois ele viu que tinha uma diferença que ele não pagou. Declarou e pagou. Isso tem repetitivo. Pelo que eu entendi aqui no caso, você me corrija, ele declarou 413, apresentou várias retificadoras, mas em nenhuma delas ele alterou o valor de 413 e ele pagou 413 com atraso. Foi. Então tem, é o repetitivo tema 61, RESP 886-462 do saudoso ministro Teori. É exatamente esse caso que a gente está discutindo. Declarou e pagou com atraso, não se aplica a tributo lançado por homologação, declarado e pago com atraso, não se aplica ao benefício da denúncia espontânea. Tema 61 de repetitivo, RESP 886-462-RS, do Teori Albino Zavascki. Nós tem toda Leonardo, como você quer fazer?
Eu vou aplicar o repetitivo, o tema 61. Tem toda a razão. É curioso, né? Porque teve várias retificadoras aqui, mas de fato o valor pago foi exatamente o valor declarado, tem toda a razão. E nos dois casos foi a mesma coisa. Então, presidente, em que pese todo esse raciocínio que eu trouxe, esse aqui é um caso diferente, em que houve a declaração desde o início. A própria ressalva que o conselheiro Júlio traz desde que o recolhimento se refira à diferença não declarada. Então, conheço do recurso e nego o provimento. Tem toda a razão. Ok. Todo mundo acompanha o relator com essa segunda redação dele? Ok. Então, acordam os membros do colegiado unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O item 5 continua com o conselheiro Leonardo, Engeform Engenharia. Leonardo, você está sem som. Perdão. Esse aqui é um caso relativamente tranquilo. Eu transcrevo o relatório da decisão recorrida. É uma ação fiscal por falta de recolhimento de COFINS de 97, declarados na DCTF. Foi lavrado auto de infração. A contribuinte apresentou impugnação acompanhada de documentos e o acórdão da DRJ julgou o lançamento procedente em parte. A recorrente ela apresentou recurso voluntário alegando ter iniciado a compensação espontânea lastreada em decisão judicial e a recorrida não logrou realizar qualquer fiscalização, tanto do crédito do fim social quanto da compensação com a COFINS, logrando apenas glosar os valores compensados. Alegou que a recorrida estaria executando o crédito. Alega que a recorrente optou pela demonstração de sua regularidade, não mais de forma pontual nas inúmeras cobranças que vem sofrendo, mas sim por meio de ação conhecimento mais ampla, que albergue de forma econômica todas as supostas pendências. E alega, por fim, que a ação anulatória de débito fiscal número tal, em trâmite perante a 21ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, contém os seguintes pedidos. Então, em sessão realizada em virtude desta informação em 25 de nove de 2019, esta turma converteu o julgamento em diligência para que a unidade, diante da informação da existência desta ação judicial, cujo objeto alegadamente abrange o presente processo administrativo, ateste conclusivamente se o referido processo abrange ou não os débitos em discussão no presente processo. A unidade informa que, em atendimento à resolução, trata-se de anulatória de débitos fiscais com pedido de antecipação, no qual o pedido principal do contribuinte, segundo petição, é anular os débitos fiscais relativos a COFINS quitada por meio de compensação de janeiro a março, 97 a 2000, tanto no aspecto formal como substancial, bem como a utilização de créditos de fim social provenientes do reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária proveniente de outra ação judicial. Então, a conclusão é que o processo administrativo controla débitos que compõem o objeto posto à discussão judicial por meio da ação ordinária número tal, motivo pelo qual eu voto no sentido de aplicar a súmula CARF número 1, reconhecendo a concomitância da matéria. É como voto, presidente. Obrigado, Leonardo. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário. Isso é um item só, né?
O 6 e o 7 já fomos votados. Vamos para o item 8. Cooper Saúde Animal. Item 8. Leonardo tem o item 8, 9. 8 e 9 são iguais? São o mesmo caso? São iguais. Então vamos julgar agora os itens 8 e 9 da pauta. Bom, como não tem acompanhamento de advogado, já adianto também, por celeridade, que se trata aqui de caso de falta de carência probatória, né, em casos de compensação. Né? Então, esse primeiro caso aqui, da Cooper Saúde Animal, é um recurso voluntário contra a acórdão da DRJ, que decidiu pela improcedência de manifestação de conformidade, nos seguintes itens. Eu trago aqui a DECOMP. Foi cientificado o despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, trago aqui os argumentos da inconformidade. A DRJ decidiu pela improcedência do pleito por entender que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório. O que se observa nos autos é que a interessada não traz qualquer documento capaz de comprovar a existência do crédito, que viola a regra jurídica adotada pelo direito pátrio de que a prova compete à pessoa que alega o fato. A alegação da existência de um crédito não comprova que ele realmente existe ou é líquido e certo. Então, no presente caso, foram consideradas as provas apresentadas até o julgamento, não tendo se configurado hipótese de juntada posterior de novas provas. A recorrente apresentou recurso voluntário, em que aduz o princípio da aplicação do princípio da verdade material, consubstanciado no parecer normativo COSIT número 2 de 2015, e no mérito reitera as razões de sua inconformidade. Eu passo, portanto, ao voto, presidente. O recurso é tempestivo, eu conheço. Verifica-se que a divergência cinge-se à possibilidade de aproveitamento do crédito quando da retificação do DCTF ocorre após a ciência do despacho decisório. E, de fato, nós conhecemos, nestes casos, eu trago aqui 2 acórdãos, um de relatoria da conselheira Fernanda, outra de relatoria do conselheiro Oswaldo. Ademais, a juntada posterior de provas, desde que determinantes para a resolução da demanda, deve ser aceita em atendimento ao princípio da verdade material e eficiência da administração. Além das DCTF da com retificadoras, a recorrente apresentou notas fiscais, razão contábil, apuração de crédito físico-COFINS, entre outros, corroboram suas razões. Nesse cenário, o parecer normativo número 2 de 2015. Então, nesse caso, em que pese o conteúdo do parecer normativo número 2 de 2015, que indica a competência da DRF para análise do crédito, não se desincumbe a contribuinte do ônus de comprovar o que alega em estreito prestígio ao dever de colaboração. Isto posto, voto por conhecer e negar provimento de recurso voluntário interposto por carência probatória, presidente. É como voto. Temos alguma colocação, alguma dúvida? Alguém diverge do relator? Acordam os membros colegiados em unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado, ele valerá para os processos número 8 e 9. Correto, Leonardo? Perfeito. Vamos ao item 10 da pauta, Instituto de Previdência Municipal de Cardoso, IPRENCAR. Presidente, é um recurso voluntário. Contra a empresa em epígrafe foi lavrado auto de infração, em virtude de apuração de falta de recolhimento de PASEP, período de apuração de janeiro de 2003 a dezembro de 2007, crédito de R$100.000. No enquadramento se encontram as folhas tais. A interessada apresentou impugnação, requerendo o acolhimento e cancelamento do débito sob os argumentos de que a Lei Complementar número 8, em seu artigo 2º, 2, a linha A, determina que deve ser considerada como base de cálculo da contribuição apenas as receitas próprias, excluídas as contribuições correspondentes às contribuições previdenciárias de responsabilidade patronal. Aduz que a teor do disposto na Lei 9717, de 98, no inciso 3º, artigo 1º, a contribuição dos servidores também não deverá ser considerada, vez que se destinam à constituição de pecúlio garantidor dos benefícios previdenciários, não constituindo receita própria da autarquia. Destaca que a não exclusão das contribuições patronais dos servidores contabilizadas como transferência intragovernamental e receita de contribuição estaria infringindo o parágrafo 1º do artigo 50 da Lei Complementar número 101 de 2000. E, por último, por analogia, pede a aplicação do mesmo dispositivo do RIR,
que prevê a exclusão das parcelas destinadas à constituição de provisão ou reserva técnica. Analisando o fundamento da impugnação, a autoridade ACO deu parcial provimento ao pleito, em acórdão assim emendado. A impugnação improcedente. A recorrente apresentou recurso voluntário em que reitera os fundamentos da impugnação. O relatório, presidente, passo então para o voto. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, portanto, dele conheço. O contribuinte não inova na sua argumentação e não convence quanto ao desacerto da decisão recorrida, motivo pelo qual propõe a sua confirmação. Então, eu passo apenas para a base legal que a decisão recorrida utiliza. Então, item 3.3, pessoa jurídica de direito público interno, base de cálculo, valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham sido arrecadadas no todo ou em parte por outra entidade dentre as citadas, e das transferências correntes de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas. Como se verifica da análise da classificação das receitas transcritas, as receitas correntes são aquelas relativas a operações destinadas à manutenção e ao funcionamento do serviço dos órgãos da administração direta e indireta. Por outro lado, classificam como receita de capital aquelas que têm por base formação de bem de capital. Dentre as receitas correntes, caracterizam as transferências correntes, recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender as despesas classificadas como despesas correntes. Então, aplicando-se ao caso concreto dos conceitos, tem-se que, primeiro, as receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos servidores e órgãos patronais constituem receita corrente. E 2, as receitas direcionadas ao custeio da manutenção da autarquia constituem transferências correntes. E 3, os rendimentos das aplicações financeiras constituem outras receitas. Portanto, nos termos do artigo 2º da Lei 9.715, todos esses valores integram a base de cálculo do PIS. E essa que foi a questão devolvida a conhecimento da turma, né? Conclui-se que as autarquias são contribuintes do PASEP, tendo como base de cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive as arrecadadas no todo ou em parte, por outra entidade de direito público interno, e das transferências correntes de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas. No restante, é matéria constitucional e se aplica a súmula 2 do CARF. Então, ante o exposto, eu voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Como voto, presidente? Obrigado, Leonardo. Alguém diverge do relator? Pois não, Oswaldo? É só um pequeno adendo, tá? Nós votamos numa matéria muito semelhante. No caso da Rosela, que nós discutimos a receita da Conab. E lá nós dissemos que a receita de entidade não é tributada. E eu fui o único que disse, olha, isso aqui é tributado. Empresa pública paga a contribuição. PIS, PASEP, COFINS, paga tudinho. E perdi de 7-1. Por coerência, eu vou manter meu voto. Eu acho que está absolutamente correto. Então... Fernanda e depois eu. Eu lembro disso, de fato, eu acho que é uma questão que a gente tinha que discutir, mas não me parece que seja a mesma questão. Porque aqui a gente está falando de atividade de arrecadação corrente, enquanto lá o que a gente falava era de uma intervenção econômica em situações específicas. Então, não era uma atividade de arrecadação corrente lá, não sei, acho que vale a pena o Léo esclarecer a linha de raciocínio dele, mas se a gente entender que é a mesma coisa, obviamente eu acho que tem que ter coerência, mas eu não tenho certeza, e aí até jogo de volta para vocês, se de fato seria a mesma tipo de atividade. Eu não estudei a fundo o caso, a Rosela, esse daqui é o caso que eu fui relator. Não sei se é idêntico, viu, Oswaldo, mas nesse caso aqui eu me convenci nesse sentido. É idêntica a matéria? Se for, é aquela questão que o Lázaro falou. De fato, a gente precisa afirmar alguns precedentes na turma, né? E seguir sem essa hesitação jurisprudencial, que ela é muito prejudicial, de fato. Mas, só fazendo um adendo, quando a gente é relator, não é voto vogal, a gente tem a oportunidade de se aprofundar um pouco mais na matéria. Então,
é possível que eu tenha evoluído de fato. Que bom! Mas, na verdade, em boa parte não é, mas nessa parte final são as transferências correntes. Que ele diz aqui, diante do exposto, conclui-se que as autarquias, na verdade a empresa pública, não é a autarquia no caso da Conab, são contribuintes do PASEP, tendo como base de cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive aquelas arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito público interno, que é justamente o que se usa para negar o crédito da Conab. Diz, olha, aí isso é transferido para a União, não é receita da Conab, é receita da União que a União depois transfere para a Conab. Então, isso não é tributado. E a gente acabou de dizer que é. Enfim, eu concordo e, fico feliz que o conselheiro Leonardo tenha, no acordo de relatoria dele, tenha repensado o tema, até porque na data, o próprio conselheiro Leonardo disse, olha, eu estou votando, mas eu não estou 100% convencido. Quer dizer, com aqueles elementos de prova você estava 100% convencido, mas você ficou realmente de repensar o tema. Que bom que repensou, que realmente é tributado. Eu fiz até vista naquele processo, eu e a Mara. Não sei se você se recorda disso. E a gente viu algumas decisões do STJ dizendo justamente que a Comab ela não deveria ser tributada. Não vou te lembrar os fundamentos e não vou alterar minha posição aqui, eu acompanho o relator, mas realmente teria que me debruçar sobre o caso. Lá era a Rosela, ela queria créditos sobre notas emitidas pela Comab, não é? Bom, aqui eu estou lendo aqui a fundamentação do conselheiro Leonardo, me parece correta, realmente. Sem ser o relator do caso, para a gente fazer isso aqui, teria que se debruçar com mais calma, ou pedir uma vista do processo. Para mim, não é necessário. Mas, Fernanda. Não, só para ressaltar que eu acho que tu acabou respondendo o que eu tinha colocado, né? De que lá era uma situação específica e talvez o fundamento até possa ter sido parecido, mas o que me motivou a votar naquela forma de um jeito e agora de outra é porque lá era uma questão específica, que é uma questão geral de como se tributa esse tipo de autarquia, né? Mais alguém? Então não chegou a ser uma divergência, apenas uma ressalva do conselheiro Oswaldo para esse item 10, Instituto de Previdência Municipal, proclama o resultado que acorda os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item, temos agora tem os repetitivos da Pampeano. E logo depois continua com o conselheiro Leonardo, item 23 da pauta, Eliane, revestimentos cerâmicos. Pois não, presidente. Mas muito importante isso que o Oswaldo trouxe. É bom que agora que a gente está com uma composição mais estável, a gente começar a fixar a tese, e isso vai facilitar até a agilidade do julgamento. É muito importante, realmente. Então, item 23, é um recurso voluntário contra acordo da RJ, que decidiu por maioria não homologar compensação pleiteada. É aquele caso da Nitriflex, do Carlos, né? Então, a Nitriflex apresentou requerimento que declara haver transmitido créditos para a filial da Maximiliano. Créditos que a Nitriflex estaria autorizada judicialmente a transferir a terceiros em virtude de decisão favorável obtida em mandado de segurança, onde foi pedido o afastamento dos efeitos da Instrução Normativa 41 de 2000, que vedava a utilização de créditos terceiros na compensação. Valendo-se destes créditos, a Maximiliano, acima qualificada, apresentou por meio de seu procurador o formulário com o objetivo de compensar débitos nele apontados com créditos de terceiros pertencentes à Nitriflex e constantes no processo administrativo final 18. Parecer CEORT de 2008 e respectivo despacho decisório, ambos proferidos na Delegacia da Receita de Nova Iguaçu, concluíram em síntese que houve mudança no tocante ao período sobre o qual recaiu o direito ao crédito, que passou de 10 para 5 anos, o que também reduziu em muito o valor primitivo do débito. Após ter sido proferida a sentença da ação rescisória, e já na vigência da Instrução Normativa de 2005, a Nitriflex pretendeu habilitar crédito junto à Receita Federal para prosseguir realizando compensações tributárias com débitos de terceiros. O pedido de habilitação foi indeferido administrativamente, sendo que, mais uma vez, a Nitriflex buscou a via judicial
para o reconhecimento do direito à habilitação do crédito, não obtendo êxito na primeira instância. O CEORT indeferiu o pedido de habilitação do processo final 51. Parecer CEORT 571 de 2008 continua seu relato traduzindo que o ponto principal repousa no saber se o contribuinte pode ou não compensar seus débitos. Somente após os pedidos de compensação tributária formalizados antes de 29 de 2 de 2002, data da publicação da medida provisória 66, é que estão amparados pelo mandado de segurança número tal. Desta forma, somente naqueles pedidos é que se pode ser utilizado o crédito cedido pela sociedade empresária Netriflex. A unidade continua em sua decisão, transcrevendo partes do parecer formulado. Ao final, o parecerista houve por bem adotar o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional para propor a não homologação da compensação pleiteada. O despacho decisório aprovou integralmente o parecer e determinou que fosse dada continuidade à cobrança e tomadas as providências cabíveis. O processo foi encaminhado à unidade de Criciúma, domicílio fiscal da interessada, para a ciência da decisão, tomou ciência e a interessada manifestou sua inconformidade, alegando que não se tratava da hipótese trazida pelo parecer. Desta forma, entende a interessada que a coisa julgada material impede a aplicação da lei número 10.637, que limita a disponibilidade do crédito do IPI, porque, no caso, este crédito foi reconhecido por decisão judicial, transitado em julgado. Alega que a limitação legal apontada no despacho decisório apenas seria aplicável a créditos nascidos posteriormente à sua entrada em vigor, acrescentando que admitir o contrário resultaria em descumprimento de ordem judicial. A corroborar a tese referente à irretroatividade, traz doutrina, transcreve jurisprudência. Eu vou pular aqui, presidente, lá para o final, porque é a parte que diz mais respeito para o nosso caso. O processo foi encaminhado para a DRJ, que decidiu pela improcedência do pleito no acórdão nos termos abaixo transcritos. A recorrente apresentou recurso voluntário em que alega a homologação tácita das compensações e reitera os fundamentos de sua manifestação de conformidade. Então, eu me permito pular, porque a gente já discutiu bastante esse caso da Netriflex em outras oportunidades nesse acórdão do Carlos. E vou ao voto, é o relatório. O recurso tempestivo, dele conheço. A matéria não é nova, essa turma, tendo sido objeto de escrutínio quando o julgamento do processo administrativo final 78, acórdão 3401007322, de relatoria do conselheiro Carlos, em 30 de janeiro deste ano. E eu trago aqui o seu arrazoado, em especial a parte grifada. Eu vou tentar resumir aqui, presidente. Página 13. Contudo, mesmo se tratando de compensação efetivamente declarada à Receita Federal, que extinguiria o crédito tributário sob condição resolutória, deve-se repisar que a sua realização era expressamente vedada por lei. O vício, portanto, é anterior. Não se pode imputar prazo decadencial à administração pela análise de declaração que sequer o sujeito passivo poderia ter transmitido sob pena de homologação tácita de um encontro de contas entre débitos de um mesmo sujeito com créditos apurados por outro, hipótese expressamente vedada por lei. Assim, embora não admita que a autoridade fiscal dispusesse de prazo limitado para analisar as compensações até a data tal, quando a lei passou a prever expressamente quase 5 anos, dado que tal entendimento não se compatibilizaria com a segurança jurídica e as demais normas vigentes, se operaria unicamente por encontrar amparo pretenso provimento judicial passado em julgado, que não se estende ao declarante. Então, ante o exposto, eu voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento a ele. É como voto, presidente. É a mesma questão, então, que a gente julgou em janeiro desse ano. Alguém diverge do conselheiro Leonardo? Em relação ao processo número 23 da pauta, Eliane, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Item 24, na verdade, são 12 e 1 agora, né? Fabiana? Oi, presidente. Qual o seu horário de almoço? É de meio-dia, presidente. Até? 1h12, só que aí à tarde vai ficar a Patrícia com vocês.
Então eu a fico no gente. período da manhã e ela à tarde. Ela chega a que horas que você falou? Ela chega lá para em torno de 1h20, por aí. Será que a gente poderia reiniciar a 1h30, então? Acho que sim, né? Sim. Tá, tudo bem. O que é que vocês acham? A gente podia interromper agora meio-dia e retomamos 13h30. 1h30 de almoço, né? Ok, então, encerrada a nossa sessão da manhã, peço ao apoio para a gravação.